Vamos começar hoje, então, falando da doença de Alzheimer. Uma doença que tem chamado muita atenção na atualidade, tem sido motivo de preocupação de pacientes e familiares, e nós precisamos estar familiarizados com o que vem a ser essa doença e a forma com a qual ela evolui naqueles indivíduos. Esse indivíduo aí que está na fotografia de abertura é o Alois Alzheimer. Foi um indivíduo que descreveu essa doença no início do século XX, começou os trabalhos dele em 1908, e daí para diante ele foi desenvolvendo os conhecimentos sobre a doença, e nós temos pouca coisa a acrescentar na atualidade, tanto em termos do conhecimento da doença, quanto em termos do seu tratamento. Nós não temos muitas novidades desde que a doença foi descrita há tantos anos. Nós sabemos hoje que a doença de Alzheimer é uma doença que tem um aspecto epidemiológico muito marcante, que é associado ao envelhecimento. Então, nós sabemos que a doença de Alzheimer, a prevalência dela aumenta, né, à medida que o tempo passa. Como mostra esse tópico, a prevalência dobra a cada 5 anos, mais ou menos, a partir dos 60 anos. Então, existe uma coincidência da ocorrência dessa doença com a maior longevidade da população. Vemos que isso vai aumentando no mundo inteiro e no Brasil também. Isso são estatísticas, são estimativas de que nós tenhamos essa magnitude da doença pelo mundo afora. E como nós já dissemos na aula anterior, essa doença é a principal causa de demência. É a principal causa de demência e ela tem uma tendência a ser associada a outros problemas, a outras doenças. Nós vamos ver como nós temos fatores de risco associados aí à doença de Alzheimer. Sabemos o seguinte, que existe alguns fatores de risco. Os fatores de risco parecem existir a idade, como já foi dito, e na história familiar, a gente vê que existe uma coincidência, um risco familiar aumentado nas pessoas que têm quadro de Alzheimer antes dos 75 anos. Então, quanto mais cedo começar a doença de Alzheimer em um indivíduo, maior o risco da sua família, de alguém da sua família também, desenvolver a doença. Então, isso existe uma correlação familiar, embora nós não tenhamos ainda comprovação de modelos de herança genética para que a doença se instale. O sexo feminino sempre foi uma dúvida, né? O sexo feminino por quê? Não seria tão válido essa ideia do sexo feminino, porque as mulheres vivem mais, 8 anos mais que os homens em média. Então, a doença aconteceria mais às mulheres porque elas vivem mais. Mas foram feitas as correções dessas variáveis e visto que a doença atinge mais mulheres mesmo. Tem uma associação forte com baixo nível educacional. Quanto menor a escolaridade do indivíduo, quanto menos anos de estudo, maior seu risco. E quanto menos complexas forem as atividades intelectuais do indivíduo, maior o risco. Aqui parece que o risco não é tão associado à ocorrência da doença, mas aos efeitos da doença. Quanto à ocorrência, ainda há alguma dúvida. Ainda há alguma dúvida sobre a ocorrência da doença, mas sabemos que aquelas pessoas de baixo nível educacional, de baixa escolaridade, são aqueles indivíduos que mais têm risco de ter repercussões, quadros clínicos desfavoráveis à doença. E aqui as doenças associadas. Viram muito isso aqui. Então, essa tríade, hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia, são fatores de risco importantes. Acontece muito mais a doença de Alzheimer nesse grupo de indivíduos, os diabéticos, os dislipidêmicos e os hipertensos. E a hiperhomocisteinemia, ela é prima primeira da hipercolesterolemia. Então, são fatores aí que parecem aumentar o risco de desenvolver doença de Alzheimer. Esse estudo
sobre predisposição genética foram estudos na tentativa de a gente identificar qual o gene causal, né, qual é o padrão de herança. Como eu tinha dito antes, não temos um padrão de herança já definido, né? Em alguns casos raros da doença, viram que poderia haver uma herança autossômica dominante. Porém, viram que isso aí não é uma herança de um gene só, é uma herança poligênica. É poligênica. E aqui alguns fatores que já foram descritos. Nós não vamos precisar decorar isso, né? Mas aqui o principal é esse aqui, ó, é esse alelo epsilon-4. Normalmente, o alelo que determina a síntese da apolipoproteína é o alelo epsilon-2. Os indivíduos que têm o alelo epsilon-4 seriam indivíduos portadores de risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Bom, e parece aqui que existem alguns protetores, né? Alguns protetores que foram estudados. Alguns, como eu me proteger? Todo mundo pergunta isso. Como eu vou evitar, doutor, de ter doença de Alzheimer? O que eu posso fazer para não ter essa doença? Então, aí, fazer para não ter essa doença, algumas coisas já foram avaliadas. Todos esses itens que estão aqui listados já foram estudados e algum estudo, algum tipo de trabalho mostrou que eles podem ser benéficos. Hoje a gente sabe que aquilo que mais causa benefício, que mais protege o indivíduo, se não da doença, dos efeitos da doença, às vezes o paciente até desenvolve a doença, mas com evolução muito mais branda, com muito menos incapacidade. Então, que foi provado isso? Que ele realmente protetor. Investimento social e intelectual. E esse sim. Quanto mais complexa a atividade profissional e quanto mais ampla a atividade intelectual do indivíduo, mais protegido ele está. Então, você estudar não é só para você tirar uma boa nota na prova, você também pode estar se protegendo contra a doença de Alzheimer. Portanto, um motivo a mais para estudar alguma coisa. É o investimento intelectual. Agora, esse envolvimento intelectual também não é só em estudo, não é só em leitura, não é só em fazer palavra cruzada. Viram que música, trabalhar com música, especialmente quando você trabalha com criação musical, mesmo que seja improvisação, é um exercício muito útil. A música, ela é uma estrutura matemática de complexidade variável, e que ela é muito útil nesse sentido de você desenvolver, investir intelectualmente. Sim? E o investimento social seria no convívio social. Quanto maior o convívio social do indivíduo, mais protegido ele está. E quanto mais complexa e criativa for a sua profissão, mais protegido o indivíduo está. E o outro fator muito importante é a atividade física regular. Essa atividade física regular é o mais importante de todos eles, né, para que se tenha evite-se o declínio cognitivo, para que se evite o declínio cognitivo. As outras, como a dieta rica em oxidante, os estudos são muito contraditórios. Não existe uma comprovação que isso seja muito bom, não. Né? Manter boa pH e bom nível de colesterol é um protetor bom, importante. Né? Não é todo mundo que vai precisar, mas é importante fazer isso. E o alelo epsilon-2 da apolipoproteína E, isso aí você nasceu com ele. Né? Não dá para adquirir depois. A reposição hormonal foi a estratégia de proteger o indivíduo contra a doença de Alzheimer que mais teve resultados contraditórios. Né? Os riscos, às vezes, parecem superar os benefícios. Então, a gente não tem ainda um modelo seguro de reposição hormonal que possa ser utilizado como protetor contra a doença de Alzheimer. A doença, ela se instala, ela tem uma evolução, as lesões cerebrais têm uma evolução bem característica, isso muito bem definida. Primeiramente, nós temos o seguinte: lá no neurônio, os neurônios sintetizam
normalmente, essa proteína chamada proteína precursora de amiloide. Essa proteína precursora de amiloide, ela é produzida normalmente pelo neurônio. Ainda não se sabe qual é o papel fisiológico dela. Parece que ela é mais uma adjuvante dos neurotransmissores. Ela colabora com os neurotransmissores, mas isso ainda não está muito bem definido. Então, essa proteína precursora de amiloide é produzida pelo próprio neurônio. Depois, essa proteína precursora de amiloide ela é clivada, é quebrada por alfa-secretases e formam chamados peptídeos beta-amiloides. Esses peptídeos beta-amiloides normais, eles têm em torno de 40 aminoácidos e eles não causam nenhum problema para o neurônio. Nenhum problema para o neurônio. Então, nós temos normalmente no neurônio a produção de proteína precursora de amiloide e ela é quebrada em peptídeos beta-amiloides depois, fragmentos dela que vão ser eliminados. O papel fisiológico não é definido, mas ela está lá sendo produzida. Outro foco fisiológico que a gente tem que ter, o sistema de microtúbulos. Dentro do neurônio, ou dentro de todas as células, existe um sistema de microtúbulos, né, transportador de substâncias, principalmente nos neurônios. São pequenos tubulozinhos que transportam mediadores químicos, transportam substâncias necessárias ao metabolismo neuronal. Esses microtúbulos são formados por isso, proteínas alfa e beta tubulinas e estabilizados por pontes proteicas, chamada proteína tau. Então, o que nós temos que prestar atenção nesses aspectos fisiológicos? Proteína precursora de amiloide, peptídeos beta-amiloides. E aqui, microtúbulos estabilizados pela proteína tau, formados por tubulinas e estabilizados pela proteína tau. Muito bom. Sabendo desses aspectos fisiológicos, vamos ver o que vai acontecer no indivíduo com doença de Alzheimer. O indivíduo com doença de Alzheimer, quando você estuda o sistema nervoso desse indivíduo, você vai ver isso aí lá, ó. Placas senis. Essas placas senis, elas vão se interpondo entre os neurônios, são placas proteicas inertes, de restos celulares de proteínas, placas inertes, que vão se interpor entre os neurônios, vão provocando morte neuronal e degeneração de sinapses. Você vai notar também esses chamados emaranhados neurofibrilares. Então, placas senis e emaranhados neurofibrilares são estruturas que surgem dentro do tecido cerebral de um indivíduo com Alzheimer. Isso causa perda de neurônios, degeneração de sinapses, e o indivíduo, então, vai tendo perdas funcionais, vai perdendo a sua atividade cerebral normal. Vamos em frente aqui. O que são essas placas senis? O que são essas placas senis? Essas placas senis são formadas por peptídeos beta-amiloides. Esses peptídeos beta-amiloides formados nessas placas senis são diferentes daqueles peptídeos beta-amiloides fisiológicos. Aqui, esses peptídeos beta-amiloides normais têm em torno de 40 aminoácidos. Os peptídeos beta-amiloides que formam as placas senis têm 42 aminoácidos. Então, há alguma coisa errada lá nos neurônios, que a proteína precursora de amiloide é clivada por outras beta e gama secretases e forma um peptídeo beta-amiloide tóxico, de 42 aminoácidos. Esse peptídeo beta-amiloide se deposita no tecido cerebral e forma essas placas, formadas por restos celulares e o núcleo do peptídeo beta-amiloide. Então, nós temos lá no cérebro de quem tem Alzheimer, placas senis, formadas por um peptídeo beta-amiloide diferente do normal, produzido por enzimas diferentes das enzimas normais, e isso mata o neurônio. A gente ainda não conseguiu entender por que o neurônio faz isso. Porque ele começa a produzir um peptídeo beta-amiloide que vai matá-lo. Parece que o neurônio comete suicídio. Então está aí a formação das placas senis. Aí estão elas representadas. Elas vão formando isso,
cheio de restos neuronais degenerados, e isso, dentro do tecido cerebral, você está vendo aqui neurônios normais pintadinhos de azul em volta, e essa grande placa, mostrando uma área de perda. Na área de perda neuronal, essa área cerebral deixa de funcionar, deixa de haver sinapses entre os diversos neurônios, e essa área começa a perder sua função. E outra imagem que nós falamos aí está de novo a imagem da peptídeo beta-amiloide lá dentro, com áreas de restos celulares em volta, formando uma placa senil. Né? O neurônio normal aqui, e aqui cheio de neurônio degenerado em volta, formando a peptídeo beta-amiloide lá no meio. Tá? E falamos que a outra coisa que se forma, nós temos que, aliás, o que nós tínhamos que prestar atenção, né, melhor dizendo, seria nos microtúbulos. Microtúbulos estabilizados pela tubulina, estabilizado pela proteína tal. Aqui outra coisa que acontece no neurônio. Os microtúbulos são desestruturados por um fenômeno chamado hiperfosforilação da proteína tal. Ela começa a se modificar a sua estrutura e degenera os microtúbulos. Morre o neurônio e você tem então a formação desses emaranhados neurofibrilares, que tem essa imagem no cérebro. Está aqui o emaranhado neurofibrilar aqui no cantinho. O microtúbulo bem organizado aqui, ele desestabilizado, a proteína tal é essa fitinha azuladinha que está aqui estabilizando os microtúbulos, ela degenera e desintegra os microtúbulos, né, por hiperfosforilação. E aí nós temos a formação dos emaranhados neurofibrilares no cérebro do paciente. Com esse aspecto aí, né, numa técnica de coloração por Nankin, fica esse aspecto aqui dos emaranhados neurofibrilares. Tanto as placas senis quanto os emaranhados neurofibrilares vão fazendo perda de neurônio, perda de contato entre eles, declínio da neurotransmissão. A neurotransmissão colinérgica é muito afetada, por isso que o paciente tem transtorno de memória. Tá? E as áreas onde mais vão acontecer essas alterações são essas estruturas. São as estruturas que você tem para controlar o comportamento, a memória, a linguagem e a função executiva. Então, por causa de ser afetadas mais essas estruturas temporais, giro do símbolo, estruturas límbicas, é que nós temos o quadro clínico típico da doença de Alzheimer. Aqui não está muito bem mencionado, mas as áreas frontais, né, as áreas frontotemporais, são as que mais sofrem, regiões frontais e temporais. Por isso que o paciente tem transtorno de linguagem, de comportamento, de memória, etc. Então, nós temos aí a área frontotemporal, a área frontal e temporal, que são muito importantes, né? No área da palavra, a área da memória, a área do comportamento, são as áreas muito afetadas. E aqui, giro do símbolo, as áreas onde a gente tem o transtorno da linguagem, da construção da linguagem. De modo que você vai vendo, quando você começa a acompanhar a evolução da lesão cerebral do indivíduo com Alzheimer, o que nós vamos tendo é isso, uma atrofia cerebral progressiva. Uma atrofia cerebral. Essa atrofia cerebral não é diferente da atrofia cerebral que acontece com a idade, da atrofia cerebral que acontece com a doença isquêmica, não é diferente de nenhuma outra atrofia cerebral. Por isso que só achar um cérebro hipotrófico não faz o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas esse fenômeno acontece, né, no indivíduo à medida que a doença avança. Vai havendo uma diminuição significativa do volume cerebral. Clinicamente, a doença de Alzheimer tende a se manifestar em etapas. Essas etapas não são fixas com relação à duração e nem são estáveis com relação às manifestações clínicas. Não existe uma ordem. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquele outro. Não existe uma ordem pré-definida para que as manifestações da doença de Alzheimer aconteçam. Elas poderão acontecer em ordens diferentes, certo? Mas há uma tendência, no modo geral,
de que isso aconteça em etapas. Então, nós não temos ainda uma sequência correta, né, de você falar, primeiro é tal déficit, depois é tal déficit, não tem jeito. Sabemos que nos pacientes que têm a doença em idade mais jovem, aqueles com menos de 75 anos, tendem a evoluções mais rápidas. E aqueles indivíduos entre 70 e 80 anos tendem a evoluções mais lentas da doença. Mas isso também não é regra. Não é regra. Então, nós temos isso aí muito variável. E ainda temos outros fatores, as comorbidades. No Brasil, nós temos geralmente muitos pacientes, geralmente não, com frequência, pacientes que têm demência mista. Eles têm demência vascular, têm doença cerebrovascular e Alzheimer. Então, você tem comorbidades. Os hipertensos são muito sujeitos a isso, a terem mais de uma causa da sua demência. Bom, a fase inicial da doença de Alzheimer, ela é mais ou menos estável na maioria das pessoas. Todos geralmente têm essa primeira fase de maneira semelhante. Ela dura entre 2 e 3 anos. E, normalmente, o diagnóstico é feito por volta do 3º ano de evolução da doença. Até o 3º ano, a evolução da doença se mistura com coisas associadas à velhice, as famílias não prestam muita atenção, o paciente não nota seus déficits, não é o paciente que manifesta esses déficits, geralmente eles são percebidos pela família, o próprio indivíduo não nota, e as famílias, às vezes, pensam que a pessoa está meio distraída, está meio implicante, está meio chata, não está se esforçando. Então, até chegar o momento em que as pessoas percebam que, de fato, existe alguma coisa errada, vão até os 3 anos. E o que chama atenção inicialmente são os déficits de memória, que eles são os mesmos que acontecem em indivíduos com comprometimento cognitivo leve. Então, a pessoa começa a esquecer isso. Nome é muito comum esquecer. Mas aqui também, indivíduos com envelhecimento normal tendem a esquecer nomes. Começa a chamar mais atenção quando o paciente não registra fatos recentes. Começa a ficar repetitivo, a perguntar toda hora a mesma coisa, a contar uma história agora e contar de novo daqui a 15 minutos, a ficar perguntando de novo o que você já falou para ele. Então, isso começa a chamar a atenção. E quando começa a deixar de lado compromissos, esquecer de pagar contas, esquecer horários das coisas, começa a chamar mais a atenção da família, e o pessoal começa a querer prestar mais, observar melhor isso aí, né? Os pacientes também têm essas dificuldades de aprender fatos novos, situações novas. É comum, principalmente nas mulheres, nas mães, elas ficarem muito exaltadas, muito ansiosas quando surge uma situação nova, como, por exemplo, receber uma visita, receber um familiar no fim de semana, pensar que vai ser Natal, que vai ser aniversário de alguém, e fica numa ansiedade desmedida, muito acima do esperado, com relação àquele fato. Porque é um fato novo e que a pessoa tem dificuldade de lidar com ele. E o empobrecimento da linguagem. A pessoa começa a usar as parafrasias, começa a usar recursos, gestos, novas palavras, para se referir a alguma coisa, porque não consegue mais formar frases completas, usar as palavras no lugar certo. Isso começa de maneira bem leve, bem sutil e vai se agravando. Né? Chama atenção, no final, lá pelo 3º ano, esses detalhes. Né? O descuido com objetos e equipamentos começa a causar aqueles acidentes domésticos, como deixar o fogo aceso, deixar a geladeira aberta, deixar uma torneira aberta. A pessoa começa a se confundir tempo e espaço, perguntar, nós já fizemos tal coisa? Que dia que é hoje? Essa dificuldade, não consegue manter a atenção, então começa a deixar de ver televisão, a deixar de ler um livro, a não conseguir se lembrar daquilo que aconteceu, né? Perde o fio da meada no jornal da televisão, perde o fio da meada numa novela e começa a se desinteressar por essas atividades, começa a abandonar atividades
Porque essas atividades não param de fazer sentido, ela não consegue acompanhar e deixa de tomar iniciativa. Isso aqui é uma coisa muito importante, que a pessoa para de resolver pequenos problemas, não consegue mais tomar decisões e fazer por conta própria, fica esperando alguém fazer, fica esperando alguém levar. E junto existe a instabilidade emocional, o descontrole emocional, né? Principalmente as variações do estado de humor, variam às vezes de exaltação ou até mesmo irritabilidade, associados com retraimento, com apatia, com alguma apatia. Então, esses fenômenos vão acontecer lá por volta do 3º ano de evolução, mais ou menos, e que aí, então, a doença fica bem clara, chama bem bastante atenção. Depois vamos para a segunda fase, que a duração dela é muito variável, muito variável. Eu já vi pacientes chegarem nessa fase, assim, com 2 anos, 2 a 3 anos, e pacientes que custavam para poder evoluir para essa fase de agravamento. E aí, os transtornos de linguagem e de percepção do ambiente ficam muito pronunciados. É aquela situação que a pessoa não consegue mais sair de casa sozinho, não consegue mais reconhecer o próprio ambiente, não reconhece a rua onde mora, a casa onde vive, começa a se confundir nesses locais conhecidos, começa a ter grande dificuldade de falar, de construir frases, de reconhecer objetos e pessoas, começa a ter erros de julgamento, é aquele período que a pessoa começa a achar que tem alguém roubando, que estão perseguindo, começa a esconder as suas próprias coisas, né? E entra no processo de disfunção executiva, onde aquelas atividades que você precisa de abstrair, planejar, compor uma estratégia para poder fazer, como sair e fazer uma compra, sair de casa sozinho, preparar uma refeição, arrumar a casa, a pessoa vai deixando de fazer, vai deixando de fazer. Mas se você pergunta para ela se ela faz, ela diz que sim, porque ela não percebe a própria incapacidade. Às vezes você pergunta para as pessoas que já não conseguem sair de casa sozinhas, se elas saem de casa. Saio. Você visita os outros? Visito. A senhora faz compra? Faço. A pessoa ainda continua achando que é capaz de fazer tudo que ela fazia, mas ela já não faz mais nada. Então é uma fase onde vai surgindo mais incapacidade funcional, né? O que caracteriza essa fase é a incapacidade funcional progressiva, com grande dificuldade de memória e de compreensão. Então vão surgindo também essas outras alterações, a linguagem, às vezes esses fenômenos não cognitivos, como agressividade, perambulação, persecutórios, grande tendência a manifestações depressivas. A gente vê que muitos pacientes com Alzheimer têm também manifestações depressivas. E aqui pode surgir os distúrbios extrapiramidais. Esses distúrbios extrapiramidais são caracterizados pelo parkinsonismo. Então, na doença de Alzheimer, à medida que ela avança, o paciente pode manifestar sinais de parkinsonismo. Pessoas perguntam, é verdade que Alzheimer vira Parkinson e Parkinson vira Alzheimer? Não vira, mas a gente sabe que quem tem Alzheimer tem manifestações de parkinsonismo e quem tem Parkinson vai ter demência, certo? E aqui nos distúrbios do sono, o paciente começa a dormir errado, dorme de dia, acorda de noite, acorda no meio da noite e começa a perambular pela casa. É uma fase que dá um trabalho muito grande para a família. É um fenômeno que dá trabalho muito grande para a família, os transtornos do sono. E como eu disse, a pessoa vai ficando progressivamente dependente, porque já não vai conseguindo fazer as suas atividades da vida diária, nem as básicas, nem as instrumentais. E quando eu chego na fase avançada, esse paciente é aquele paciente com completo comprometimento cognitivo. Ele caminha para total dependência. Ele não consegue se comunicar mais, não reconhece mais os familiares, não reconhece mais a própria casa, não se lembra se comeu, se não comeu, se ele não toma nenhuma iniciativa. Se você não fizer as coisas por ele, ele não vai fazer nada por ele mesmo, nem mesmo ir ao banheiro. É aquela fase que o paciente urina na cozinha,
que ele não sabe onde está o quarto dele, ele não sabe com quem está falando, troca o nome de pessoas, chama os filhos de pai e mãe, e, à medida que esse quadro vai avançando, a pessoa vai caminhando para isso, para imobilidade, incontinências e uma síndrome de fragilidade. É aquele paciente muito debilitado, que quase não anda, termina como um indivíduo acamado, sem conversar, sem falar nada com ninguém, então ele fica completamente dependente. E isso pode durar muitos anos. Eu ainda não vi um caso que dure 12 anos, mas já vi paciente 10 anos nessa fase avançada de dependência completa, sendo cuidado pela esposa. E essas são as manifestações chamadas não cognitivas. Elas tendem a acontecer entre a fase intermediária e a fase avançada. Né? A agitação, essa perambulação, o paciente anda, quer sair, quer ir ali, quer voltar, né? Alguns ficam agressivos. Essa questão de questionamento, ele contraria tudo que falam com ele não quer, tudo que propõe a ele não aceita, todas as coisas que vão vou dar uma caminhada? Não vou não. Vou tomar remédio? Não vou tomar remédio não. Não vou tomar banho não. Não vou almoçar agora não. Fica toda essa repetição de questionamentos. Né? A sensação que está sendo perseguido. Né? Essa repetição da qual nós já falamos, os pacientes sempre insistem em um assunto, insistem em uma pergunta, deixa a família exasperada. E essa chamada síndrome do entardecer, caracterizada pela piora de todas as manifestações cognitivas e não cognitivas do entardecer. Isso é um fenômeno muito comum, que quando vai chegando à tarde, vai chegando próximo da hora do anoitecer, os pacientes pioram suas manifestações. Ficam mais agitados, às vezes, mais agressivos, perambulam mais. Então, há uma piora dessas manifestações não cognitivas, principalmente nesse horário da tarde, entre 5 e 6 horas da tarde. Então, é um momento que esses pacientes se incomodam muito. Para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, nós vamos nos basear no quadro clínico. No quadro clínico, primeiramente, nós vamos fazer o diagnóstico de demência, como nós já falamos, como nós vamos identificar a demência. Na aula passada, nós falamos como nós vamos chegar à conclusão que o paciente tem demência. Então, nós temos os testes que nós avaliamos, os critérios, né, para diagnosticar demência, não para diagnosticar Alzheimer, para diagnosticar demência. O próprio DSM-4 propõe uma quantidade de critérios para você diagnosticar Alzheimer. É bastante complicado. Você tem que definir doença de Alzheimer provável, doença de Alzheimer pouco provável, doença de Alzheimer muito provável. São critérios que são, às vezes, difíceis de ser seguidos para você chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas o diagnóstico de demência já é bem estabelecido como nós vamos fazer. Depois, nós vamos fazer o diagnóstico diferencial dessa demência que o paciente tem, né, dessa demência. O que nós temos muito importante na doença de Alzheimer é que as desordens amnésicas ou amnésticas são as mais esperadas. O que caracteriza a demência do paciente com doença de Alzheimer são os transtornos de memória. É muito marcante o transtorno de memória e, em seguida, linguagem e disfunção executiva. Então, o portador de Alzheimer tem muita característica, muito transtorno de memória como principais manifestações. Então, é um problema. Esses outros transtornos psiquiátricos têm muita alucinação e delírio. Já falamos da depressão como um transtorno predominante do humor, cíclico, variável, e você aplica escalas de correção. Falamos do delírio, quadro agudo, abrupto, associado ao fenômeno clínico, e com alucinação, delírio, transtornos do sono. Falamos do comprometimento cognitivo leve, que ele não compromete as funções, as atividades funcionais do indivíduo, não compromete muita funcionalidade. Então, nós temos que pensar isso. Será que não tem outro problema associado, não? Outros transtornos que causam amnésia? Então, nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial
com outras causas de declínio cognitivo. Né? O principal diagnóstico diferencial que nós vamos fazer é com a demência vascular. Mas vamos notar que muitas vezes a doença de Alzheimer se associa à demência vascular. Então, aqui, a demência vascular tem essa característica. Ó. Ela é mais abrupta e evolui em degraus. O declínio do paciente é repentino, ele cai para um nível inferior de maneira repentina. E temos os transtornos motores associados. Transtornos motores. E quando você faz neuroimagem, você vai ter as alterações na ressonância magnética, na tomografia de crânio. Nós vamos ter alterações quando se tem demência vascular. O paciente, às vezes, tem histórico de AVC ou histórico de ataque isquêmico transitório. Então, esse indivíduo com demência vascular é o primeiro diagnóstico diferencial que nós temos que fazer. Tá? E outra coisa interessante da demência vascular é que a disfunção executiva é cedo, ela acontece junto com as primeiras perdas de memória, já tem uma disfunção executiva. A incapacidade de fazer coisas é mais marcante, principalmente os pacientes que tiveram AVC e que têm sequela. Então, o que caracteriza a demência vascular é isso aqui, ó, essa evolução em degraus, que é muito importante, os transtornos motores e as alterações na neuroimagem. E esses são os principais elementos da demência vascular. Nas demências frontotemporais, vocês vão observar que o paciente tem menos alteração de memória e mais alterações de linguagem e comportamento. Esses indivíduos eles vão ter dificuldade de comunicação muito grande e alterações comportamentais, principalmente do comportamento social. Então, a demência frontotemporal é isso. A memória, às vezes, ela é mais preservada, mas os transtornos de comportamento e de linguagem são os mais marcantes. E o paciente, claro, desenvolve disfunção executiva também. Então, o que caracteriza a demência frontotemporal? Menos comprometimento de memória, mais comprometimento de linguagem e comportamento. Então, nós temos essas formas. Perfil desinibido, que é o que mais tem as alterações comportamentais. Perfil apático, em que o indivíduo, a alteração comportamental é o contrário, em vez de ele ficar desinibido, né, falar demais, ter hipersexualidade, ele vai ter o contrário, a apatia. E o transtorno da linguagem, que ele é mais marcante, o paciente então tem transtorno de comunicação, fica afásico, inclusive. Outro diagnóstico diferencial é com a demência de corpos de Levy. Nós já falamos alguma coisa sobre essas demências, né? Então, demências com corpos de Levy, você vai ter como alteração que vai chamar a atenção do paciente são o parkinsonismo precoce, as alucinações, a disfunção autonômica. Isso aqui, essa disfunção autonômica é caracterizada por incontinência urinária, principalmente, e hipotensão postural. Então, o paciente tem cedo parkinsonismo, tem alucinações e tem essa disfunção autonômica. Há uma outra coisa também importante na demência com corpos de Levy, que são os transtornos de sono. O paciente tem muitos transtornos de sono, principalmente pesadelos e terror noturno. Então, é um tipo de demência com alteração de movimento, parkinsonismo precoce, alucinações precoces, disfunção autonômica e alteração do ciclo sono-vigília. Então, o paciente tem e menos prejuízo de memória. A memória demora mais para ter um prejuízo. Enquanto na doença de Alzheimer a memória é marcante, na frontotemporal o comportamento alterado é importante, a demência com corpos de Levy, os transtornos motores e as alucinações chamam a atenção desse indivíduo. Tá? Como ele tem transtornos motores, ele tem tendência a quedas. É muito comum o paciente ter histórico de queda na demência com corpos de Levy. Certo? E os outros são as demências reversíveis. Logo, eu devo pesquisar essas demências reversíveis em pacientes com demência, antes de fazer o diagnóstico de Alzheimer. O diagnóstico de Alzheimer vai sair, então, por exclusão ainda. Né? A gente primeiro afasta as doenças, faz exames complementares, afastando as causas de demências secundárias, de demências reversíveis ou de demências por outras causas.
Vamos fazer exame de líquor em pacientes, só esses pacientes aqui, ó, tem demência muito rápida, né, com apresentação atípica. E naqueles pacientes que têm incontinência urinária e queda, que pode ter hidrocefalia de pressão intermitente. Então, às vezes, você tira um pouquinho de líquor do paciente e vê se ele melhora os quadros demenciais para fazer o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. Então, aqui, só em casos especiais que você vai fazer o exame do líquor. Não existe nenhum marcador do líquor. Validado ainda. Marcador de doença de Alzheimer. Estão em pesquisa alguns marcadores licóricos que podem ajudar no diagnóstico de Alzheimer, mas não estão validados ainda. Então, nós vamos fazer esses exames para excluir outras doenças, né? Aqui estão os marcadores do líquor. Esses marcadores do líquor, eles não estão totalmente validados ainda no diagnóstico da doença de Alzheimer, mas eles já existem. É o marcador do peptídeo beta-amiloide de 42 aminoácidos, da proteína tal e da proteína tal fosforilada. Então, esses marcadores presentes no líquor sugerem a possibilidade de doença de Alzheimer, mas não são usados rotineiramente na clínica ainda. É só em evoluções atípicas da doença, porque ainda não temos a validação de quanto esses exames são importantes, quais os valores que devem definir ou não o diagnóstico da doença de Alzheimer. E fazemos a neuroimagem. O melhor exame de neuroimagem é a ressonância magnética para você pesquisar alterações anatômicas, né, as alterações anatômicas, principalmente a atrofia de áreas específicas. Como a gente sabe que na atrofia temporal inferomedial, a possibilidade de doença de Alzheimer aumenta quando você acha esse tipo de atrofia. O que a gente tem de interessante é a neuroimagem funcional. Essa que está sendo utilizada mais frequentemente agora em busca de uma correlação mais forte com a doença de Alzheimer. Então, a neuroimagem funcional, você vai ter isso. A emissão de um fóton único, você aplica uma substância que emite fóton quando o neurônio estiver funcionando, e você vai fazer uma imagem que vai marcar as áreas que estão em atividade no cérebro. Essas áreas que estão em pouca atividade são chamadas áreas hipoperfundidas. Elas não emitem fóton, né, significando que aquela área ali está em pouco trabalho, não está capturando muito fóton, não está recebendo um fluxo sanguíneo adequado por ela estar inativa. Então, são áreas de baixa atividade, onde o fluxo sanguíneo é menor. Então, você pode, nessa tomografia por emissão de fóton único, uma tomografia mais cara, não é feita em qualquer lugar. Se você achar hipoperfusão temporal e temporoparietal, você pode sugerir a doença. Não é diagnóstico definitivo, mas sugere a possibilidade de ser doença de Alzheimer. Tá? Mas então a gente não faz rotineiramente. E o PET, a emissão de pósitrons, também você vai ver as áreas de hipoperfusão, as áreas frontotemporais, temporoparietais, onde a gente vai ver que se tiver hipoperfusão nessas áreas, nós temos então a possibilidade maior de estarmos diante de doença de Alzheimer. Vejam então que nós não temos ainda exames laboratoriais nem de imagem definitivos. Comum às vezes falar, o doutor olhou minha tomografia, a tomografia do meu pai falou que é Alzheimer. Olhou a ressonância do meu pai e falou que é Alzheimer. Não há como você afirmar categoricamente que é Alzheimer. Você tem alguns elementos, áreas de hipotrofia, áreas de hipoperfusão, que podem ajudar no diagnóstico, mas não são definitivos. Não são, achou aquilo, significa que é doença de Alzheimer. Não temos ainda essa possibilidade. Tá? E depois que você excluiu os diagnósticos alternativos, você então vai fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer. Geralmente a gente faz isso pela clínica, pela evolução do paciente, pela anamnese do paciente. Esses critérios todos, eu só mencionei aqui porque vocês não vão decorar isso de jeito nenhum, são critérios propostos para diagnóstico da doença de Alzheimer, onde você tem que considerar muitas variáveis. Né? 2 páginas de livro só para citar, para mencionar os critérios. Então, a gente acaba utilizando mais
a observação clínico-evolutiva do paciente e fazendo diagnóstico diferencial com outras doenças. Por isso que a gente precisa de fazer testes laboratoriais e precisa fazer a neuroimagem. Mas o diagnóstico final vai ser clínico. Clínico. Né? Doença de Alzheimer, o diagnóstico é clínico. Aí nós estamos vendo os critérios diagnósticos para você fazer do DSM-4. Tá? Então, como você vai fazer o diagnóstico? Você vai colocar várias... Então, você vai ter todas essas informações para você fazer o diagnóstico. Então, primeiro, desenvolvimento do músculo, comprometimento de memória, está tudo definido aqui, aquilo que nós já falamos, que são os aspectos evolutivos da doença. Então, se você tiver conhecimento dos aspectos evolutivos da doença, você não vai ter dificuldade de fazer diagnóstico. Esses critérios, então, a gente já mantém eles mais ou menos organizados na cabeça, e vem aqui. Diagnóstico provável, diagnóstico improvável. Isso aqui já é da Sociedade Internacional, de Sociedades Internacionais de Diagnóstico de Doença de Alzheimer. Então, você já vai fazendo esses critérios todos. A gente não consegue decorar isso tudo, mas é bom conhecer, né, para você saber quando você vai pensar em Alzheimer e quando você não vai pensar em Alzheimer. Tá? Então esses critérios todos que a gente tem como norte, mas não decora, tá? Não é para decorar. Tá? Então, isso aqui é do CID, onde você tem a classificação da doença. Tá? O que caracteriza cada uma das suas formas do CID. E, por fim, podemos chegar ao tratamento. Como nós vamos tratar a doença de Alzheimer? Existem pesquisas e mais pesquisas sobre como evitar a progressão da doença, como fazer um diagnóstico precoce, como que nós vamos conseguir fazer alguma intervenção nesses pacientes, mas ainda temos muito poucos recursos terapêuticos. Existe muita tentativa de produzir substâncias que impeçam a ação do peptídeo beta-amiloide. O problema é que quando a doença se manifesta, o peptídeo beta-amiloide já fez estrago. Eu vou ter um alcance limitado a usar essas drogas quando a doença já tiver sido instalada, porque já terá ocorrido um dano cerebral muito grande. Impedir a ação do peptídeo beta-amiloide seria útil precocemente. Mas como nós vamos identificar esses indivíduos que vão se beneficiar do tratamento se eles ainda não têm manifestação da doença? Eles não têm nada da doença, como nós vamos fazer para encontrar esses indivíduos? Então, nós estamos numa dificuldade grande de rastrear, de achar esses indivíduos que seriam beneficiados por um tratamento anti-amiloide. E esse tratamento ainda não está disponível. Não temos ainda nada para deter a evolução da doença. Então, como a gente faz o tratamento? Nós vamos tentar fazer uma forma, tratar esse indivíduo, para que ele sofra as consequências da doença o mais tardiamente possível. Então, nós vamos evitar problemas que piorem a doença, como outras doenças clínicas, como manter o paciente com glicemia controlada, pressão arterial controlada, dislipidemias controladas. Então, nós vamos fazer nesses pacientes que ainda têm condições de desenvolver uma certa funcionalidade, vamos investir nessa funcionalidade desse indivíduo. Né? Então, nós vamos falar aqui, daqui a pouco, Gabriel, vamos falar do tratamento. Né? Vamos falar do tratamento, você vai ver aqui os medicamentos que nós vamos utilizar. Tá? Eu vou te responder nas próximos slides aqui. Então, nós vamos tentar melhorar isso aí. Uma das coisas que a gente vai fazer nesses indivíduos são os cuidados gerais. Investir naquilo que a pessoa consegue fazer. A pessoa não aprende coisas novas. Tem muita dificuldade de aprender tarefas novas, de reter conhecimentos novos. Mas vamos investir naquilo que sabe fazer. Sabe pintar? Investe na pintura. Sabe fazer trabalho manual? Investe no trabalho manual. É o indivíduo que lê muito, põe ele para ler mais ainda, põe para escrever mais,
tudo aquilo que a pessoa já tem capacidade de fazer, vamos investir para que ela faça mais ainda, mais e mais aquilo que ela já sabe fazer. Tentar ensinar crochê para uma senhora com Alzheimer, se ela nunca fez crochê, ela não vai aprender. Tentar ensinar a fazer palavra cruzada em quem nunca fez, não vai conseguir. Ir lá para aquelas técnicas de matemática, aqueles cálculos matemáticos, que o pessoal diz que é ginástica cerebral, não vai funcionar em quem nunca fez. Então, vamos investir naquilo que a pessoa sabe fazer. E vamos deixar ela fazer as coisas por conta própria o maior tempo possível. Então, aqui que eu falo coisas por conta própria. Deixa comer sozinho, deixa tomar banho sozinho, enquanto isso for possível. Enquanto a pessoa conseguir fazer alguma coisa pelos próprios meios, vamos deixá-lo fazer aquilo pelos próprios meios. Porque na hora que começar a pôr comida na boca do paciente, ele para de comer com as próprias mãos. Na hora que você resolver dar banho nele, ele para de tomar banho sozinho. Eu vou fazer isso. Existe aí, nesse caso, a terapia ocupacional. São profissionais especializados em manter o paciente habilitado para suas atividades da vida diária. Então, vamos tentar manter o mais possível o que o paciente consegue fazer por próprios meios, mesmo que ele demore um pouquinho mais, mesmo que ele se atrapalhe um pouquinho mais. Então, tentar fazer tudo isso aí. Outra coisa importante, evitar mandar o paciente fazer as coisas. A gente precisa de auxiliar o paciente naquilo que ele quer que ele vai fazer, precisamos de convidá-lo e levá-lo para fazer aquilo, porque ele não toma iniciativas. Então, para caminhar, tem que levá-lo para caminhar. Para sair de casa, porque convívio social, tem que pegá-lo e levá-lo. Se falar com ele para sair e fazer, ele não vai fazer, ele não toma iniciativas. Então, isso aí é muito importante. E também evitar ordens complexas, evitar atividades complexas. Atividades têm que ser de poucos comandos. O paciente tem dificuldade de lidar com muitos comandos. Então, poucos comandos para o paciente fazer. Isso é importante. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Outra coisa importante também, tratamento clínico. As doenças que o paciente tem precisam de ser tratadas. À medida que o tempo passa, nós vamos diminuindo a nossa intervenção, especialmente naquelas situações em que a gente está fazendo medidas preventivas. Nós vamos diminuindo as nossas intervenções com o passar do tempo. Então, isso naquelas medidas preventivas, naquelas medidas que não vão ter mais benefício para o paciente. Então, vamos evitar usar medicamentos que piorem a situação. Você usar um monte de tranquilizante para o paciente vai piorar a situação cognitiva dele. Você dá um monte de medicamento para dormir, vai piorar a situação cognitiva. Então, temos que ver os medicamentos que não vão piorar a situação do paciente. E lembrando que a acetilcolina é o principal neurotransmissor da memória. E, às vezes, você usa drogas que são anticolinérgicas, como antidepressivo tricíclico, antiespasmódico, drogas usadas para melhorar a diurese em portadores de hiperplasia prostática são drogas anticolinérgicas, que vão diminuir a ação da acetilcolina no cérebro e piorar a situação de memória do paciente. Então, vamos fazer isso. Atenção para outras coisas, como suporte nutricional, cuidados ambientais. Facilita, o paciente tem que ter facilidade de circular no ambiente onde ele vive. E a gente também deve evitar mudar as coisas de lugar. O paciente com Alzheimer, ele vai tendo dificuldade de reconhecer onde ele está. Então, a gente precisa de deixar o ambiente do paciente estável, para que ele consiga reconhecer onde ele está. Então, a gente não muda a cama dele de lugar, não troca a roupa dele dentro do guarda-roupa, deixa o ambiente o mais estável possível. Tá? O mais estável possível. E, sempre, você precisa de, muitas vezes nas consultas, falar mais com o cuidador e mais com a família do que com o próprio paciente, para que as pessoas aprendam os cuidados com ele. Então, o paciente precisa mesmo desse suporte, mais do que, às vezes, de medicamento. Agora, quando você vai usar medicamento, nós temos poucos recursos. Poucos recursos. O ideal seria que eu fizesse o tratamento dos sintomas cognitivos, melhorasse os sintomas da doença, melhorasse os sintomas não cognitivos e estabilizasse a doença, fizesse ela parar de progredir. Vamos ver o que nós temos
de recurso. Na maioria das vezes, o paciente vai ser tratado só aqui, ó, diminuição dos sintomas, apenas diminuição dos sintomas, que nós temos recursos. E quando o paciente tem alucinação, delírio, agitação psicomotora, nós temos o recurso aos neurolépticos. Vamos ver como é que nós vamos fazer esse tratamento. Bom, o primeiro recurso que a gente tem são os chamados anticolinesterásicos. Essas drogas inibem a degradação da acetilcolina, né, e aumentam a ação da acetilcolina no encéfalo, melhoram a neurotransmissão colinérgica e, consequentemente, são capazes de melhorar os processos de memória, aprendizado e atenção. Esse é o objetivo, aumentar a quantidade de acetilcolina no cérebro. Gabriel perguntou se essas drogas têm risco de provocar crise colinérgica, síndrome colinérgica. Sim, se você usar em doses muito altas. Então, essas drogas têm que ser em doses tituladas. Nas doses baixas que a gente usa, não é muito comum acontecer uma síndrome colinérgica importante, especialmente porque essas drogas têm tropismo pelo sistema nervoso central, né? Então, isso é importante também. E vamos ver como nós vamos, o que essas drogas podem nos oferecer. A melhora é discreta, né? No máximo metade dos pacientes tem uma melhora. E melhora é importante, que o paciente melhora a comunicação, parece até que a memória dele melhorou, não passa de 20% dos casos. Então, o que é que nós temos? Uma melhora parcial em torno de 50% a 60% dos pacientes. E nesses raros casos, uma melhora muito grande. Melhora muito a memória? O paciente passa a lembrar de tudo? Não. Melhora a comunicação, melhora a compreensão, mas ele não volta a se lembrar com nitidez do que ele lembrava antes. Então, ele não volta a recuperar a memória. Não é remédio para memória, é remédio para recuperação parcial da capacidade cognitiva, para melhora dos sintomas. Então, só vai haver melhora sintomática. E outra coisa importante, efeito dose e tempo dependente. Então, quanto mais você aumenta a dose e quanto mais tempo o paciente toma, maior a chance de haver uma melhora. Então, a gente precisa de usar aí, 8 a 12 semanas com doses crescentes para ver se vai surgir o efeito. Mesmo assim, é em torno de metade a 60% dos pacientes que vão ter alguma resposta. 40% a 50% dos pacientes não vão ter melhora nenhuma, resposta nenhuma. E quanto mais tardio iniciar o tratamento, pior a resposta. Por outro lado, se você iniciar o tratamento muito precocemente, também não vai haver benefício, você não vai perceber benefício. Então, o tratamento muito cedo, você não percebe o benefício, né? Não vai haver muito benefício, não. E vai perder efeito longo. E tratamento muito tardio, já é tarde demais para ver algum benefício. O tempo médio que essas drogas funcionam em torno de 3 anos é que você tem um benefício maior dela. Após o terceiro ano de uso, há um declínio progressivo da resposta a essas drogas. Então, o que nós temos? Drogas que melhoram sintomas. Não é da memória, é mais da comunicação e do comportamento. Então, melhoram sintomas. Melhoram sintomas em um grupo mais reduzido de pacientes, em metade, um pouco mais da metade. Efeitos muito marcantes, em poucos casos. Outra característica, dose e tempo dependente, e outra característica, perda de eficácia com o tempo. Então, nós não temos, né, muitos benefícios, muita esperança com essas drogas, mas é o que a gente tem para usar. Tá? O que a gente tem para usar. Então, nós temos 3 drogas que você pode até alternar entre elas. Você pode alternar entre elas se não houve eficácia, se o paciente não tolera, tá? Ou se a resposta cai. Então, você pode alternar essas 3. O mecanismo de ação é semelhante, mas você pode alternar, às vezes, se for o caso, principalmente para ver qual aquela droga que a pessoa se sente melhor com ela. Tá? Sente melhor.
Principal efeito adverso, a principal coisa que faz com que a pessoa não consiga tomar esse medicamento, que piora a qualidade de vida dela, é a ocorrência de vômitos. O paciente começa a vomitar muito e aí você não consegue mais manter aquela droga. Ou estados confusionais. O paciente começa a ficar mais confuso. Então você tem que, às vezes, trocar de droga, não tem jeito, passar para outra droga. Tá? Então, o que nós já vimos aqui? Ó. O que mais melhora são os sintomas psicológicos e a capacidade de comunicação e interação. A memória não é muito grande, não, mas a melhora da sua capacidade de interagir, comunicar e melhorar funcional é que é melhor. Tá? Então, essas melhoras aqui, ó, que são percebidas. Então, você vai prescrever o remédio e vai falar com a família. Vê se ele está comunicando melhor, entendendo vocês melhor, fazendo mais coisas, se ele melhorou funcionalmente, está mais esperto. É isso que nós vamos ver com esses medicamentos. Eles não são capazes de parar o processo da doença e nem de reverter o processo. Então, não vai parar, a doença vai continuar evoluindo e não vai reverter nada. Você vai ter apenas uma melhora desses sintomas, principalmente comportamento, comunicação e capacidade funcional, e muito variável. E aqui estão os efeitos. O principal são esses aqui: dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Esses são os principais efeitos adversos que o paciente vai ter e que vão limitar a ação da droga. Os outros efeitos, como anorexia, sonolência, cefaleia, vertigem, podem desaparecer com o tempo. Podem. Se não desaparecerem com o tempo, não desaparecerem após a segunda semana de uso, você vai ter que parar com esse medicamento e passar para outro. Tá? Então, se esses efeitos adversos incomodarem muito o paciente, o jeito é trocar para outro medicamento, aquele que você está usando para outro medicamento. Tá? Cá embaixo, as arritmias cardíacas, o broncoespasmo e a retenção urinária são menos comuns, mas a arritmia cardíaca é importante em pacientes que já têm transtornos de condução intracardíaco, que têm bloqueios, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio atrioventricular. Esses pacientes, quando você aumentar a disponibilidade de acetilcolina para eles, eles podem ter redução da frequência cardíaca. E aqueles pacientes que já usam antiarrítmicos, você vai ter que usar com cuidado essas drogas. Né? O paciente já usa droga antiarrítmica, que já diminui a frequência cardíaca. Cuidado com essas drogas que diminuem a frequência cardíaca em pacientes que estão usando anticolinestérásicos. Tá? Então, esses são os probleminhas com ele. E aqui nós temos as drogas disponíveis. Né? Nós temos 3 drogas: a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. Tá? Entre parênteses estão aí o nome comercial dos produtos de referência, que são, evidentemente, os mais caros do mercado, os de referência. A donepezila, qual é a característica dela? Meia-vida longa. Uma meia-vida muito longa. Então, você dá uma dose única diária, até 10 miligramas. Começa com 5, o paciente não teve efeito diverso, você passa para 10 miligramas por dia. A gente usa à noite, porque ele costuma causar sonolência, então a gente usa à noite. A donepezila, o problema dela é quando o paciente começa a ter vômitos. Vomita sem parar, nós temos que parar com ela. Então a donepezila tem essa meia-vida longa, mas ela demora mais para surtir efeito, então você precisa esperar mais tempo. Ela sim, 8, 12 semanas, você espera com a donepezila até ver se vai produzir o efeito desejado. Então ela é muito tempo dependente, né? E a vantagem? Uma dose única diária sempre vai ser interessante. A rivastigmina é uma droga boa também, só que ela, quando você usa por via oral, você tem que usar 3 doses diárias. 3 a 4 doses diárias dela. Quando você usa 3 a 4 doses diárias dela, nós vamos ter muitos problemas de efeitos adversos. Aí sim, anorexia, náusea, vômito, vertigem, diarreia. Então, a rivastigmina oral, que você precisa de repetir 3 doses diárias dela, ela tem muito mais risco de efeitos colaterais, principalmente digestivos. Então, lançaram no mercado a rivastigmina em adesivos. Você cola um adesivo por dia e a absorção é feita através da pele. Então, é o Exelon, chamado Exelon PET.
Você cola o adesivo na pele do paciente e ele vai sendo absorvido ali ao longo do tempo. Os trabalhos que o laboratório apresenta mostram a eficácia desse tipo de preparação. Né? O problema desse rivastigmina em adesivo é o preço. É em torno de 400 a 500 reais, dependendo do tamanho da dose, 400 a 500 reais, cada caixa com 28 adesivos. Então é um produto caro. Já existe, já é distribuído pelo Ministério da Saúde, você tem que fazer um protocolo de distribuição, uma droga cara, e acompanhar muito bem para ver se está tendo realmente eficácia essa droga. E a terceira droga é a galantamina. A galantamina tem essa vantagem, um duplo mecanismo de ação. Né? Que ela também atua nos receptores colinérgicos. É uma droga que tem feito muito sucesso ultimamente como primeira opção. Na primeira opção, principalmente em pacientes mais jovens, ela tem dado um resultado bom naqueles aspectos, comunicação, comportamento, capacidade funcional. Então tem sido um resultado bom. E ela pode ser usada em 1 a 2 vezes ao dia. A recomendação clássica é 2 vezes ao dia. 1 vez ao dia do donepezila. Então aqui 2 vezes ao dia. Mas tem pacientes que se comportam muito bem com um comprimido, uma dose, né, cápsula, comprimido, uma dose diária. Uma dose diária. Então 1 a 2 vezes ao dia, a galantamina tem sido boa. Então como é que a gente usa? A donepezila, qual é a vantagem dela? Ação prolongada, dose única diária. A rivastigmina, a possibilidade de você usar adesivos. E a galantamina, o duplo mecanismo de ação. Então ela está sendo uma droga boa, que a gente tem tido um bom resultado com ela. Mas todos são inibidores da acetilcolinesterase. Inibem a enzima que degrada a acetilcolina e aumenta a disponibilidade de acetilcolina no tecido cerebral. Se você usar anticolinérgico junto, várias e várias drogas que têm ação anticolinérgica, você vai estar prejudicando a ação desses medicamentos. E o segundo grupo de drogas são os inibidores glutamatérgicos, que eles inibem o glutamato. Eles inibem os receptores do glutamato. O que tem o glutamato a ver com isso? O glutamato, à medida que o cérebro diminui a atividade, você vai perdendo neurônios e vai diminuindo a atividade cerebral, o glutamato começa a ser produzido pelo tecido nervoso na tentativa de manter a atividade neuronal. O glutamato é um mediador químico que estimula a atividade neuronal. Como você tem pouco neurônio funcionando, a tendência do organismo é produzir bastante glutamato para ativar esses poucos neurônios que você tem funcionando. Né? Só que quanto mais glutamato você produz, em altas concentrações, você começa a lesar neurônio. Então, o que acontece na doença de Alzheimer? O cara perde neurônio, o cérebro começa a produzir mais glutamato para fazer os neurônios que ainda estão presentes funcionarem mais, mas mata esses neurônios, abrevia a vida desses neurônios. Então, quem sabe a gente usa inibidor de glutamato para melhorar a progressão da doença de Alzheimer. Não melhora a progressão, mas houve uma melhora funcional nesses indivíduos. Então, esses inibidores glutamatérgicos foram colocados no mercado como adjuvantes dos anticolinesterases. Adjuvantes. Né? Muitos especialistas ainda começam a usar, nas fases iniciais da doença de Alzheimer, começa com o inibidor glutamatérgico, para depois usar anticolinesterásico. Mas hoje a recomendação é que não se faça isso. Comece a tratar a doença de Alzheimer com anticolinesterásico e deixe o inibidor glutamatérgico como adjuvante, como auxiliar do tratamento. Né? Então, essas formas leves da doença de Alzheimer, que o pessoal costuma iniciar com o inibidor glutamatérgico, existe alguma controvérsia. Será que usa? Será que não usa? Então, isso aqui ficou muito baseado em consenso de especialistas. Alguns recomendam, vamos começar com eles primeiro e deixa os anticolinesteráticos para depois. Outros recomendam, não, conversa direto com o anticolinesterásico, deixa o inibidor glutamatérgico como adjuvante. Caso o anticolinesterásico, o inibidor da acetilcolinesterase, não funcione tão bem. E nós temos uma droga nesse grupo, que é a memantina. É a memantina. Você começa usando
5 miligramas uma vez ao dia, depois 5 miligramas 2 vezes ao dia, depois 10 miligramas de manhã, 5 miligramas à tarde, e depois 10 miligramas 2 vezes ao dia. Então a gente começa assim, ó. Primeira semana, meio comprimido de manhã. Segunda semana, meio de manhã, meio à tarde. Terceira semana, 1 de manhã, meio à tarde. Quarta semana em diante, 1 de manhã, 1 à tarde. Você vai incrementando aos poucos o uso da memantina, até chegar com um comprimido de manhã, 10 miligramas, e um comprimido à tarde. Né? Então, geralmente é bem tolerado, bem tolerado. Esses efeitos adversos são pouco percebidos pelo paciente, pouco percebidos. Principalmente tontura cefaleia, que foi o mais relatado, mas muito semelhante ao placebo. Então, não tem ainda um benefício muito grande. Mas também o benefício dele terapêutico, tem um malefício, mas o benefício terapêutico também não é muito evidente, são melhoras subjetivas. Tanto os anticolinesteráticos quanto os inibidores glutamatérgicos, as melhoras são um pouco subjetivas. A gente precisa de observar bem o paciente para ver se a droga está realmente produzindo efeito. E naquelas manifestações não cognitivas, nesse grupo, alucinações, delírio, agitação psicomotora, a gente usa os neurolépticos. E ideais aqui, quetiapina. É a droga mais usada, é a quetiapina. É um neuroléptico de ação mais suave, mais leve. Se não funcionar, você apela para a risperidona. A olanzapina é uma alternativa à quetiapina. Quetiapina e olanzapina. A risperidona é mais potente, mas tem mais risco de causar efeitos colaterais, principalmente o parkinsonismo. Então a gente começa com a quetiapina, 25 miligramas por dia, podendo chegar até 100 miligramas por dia. 25 miligramas à noite, você vai aumentando para controlar essas manifestações não cognitivas, principalmente a agitação psicomotora, as alterações comportamentais. Então, você vai ver também o resultado, o que você consegue alcançar com essas drogas. Tá? Qual o problema dessas drogas? É uma sedação. Você dá, o paciente apaga. Então, às vezes, o paciente está agitado. Você dá uma dose baixinha, não faz efeito nenhum. Se aumenta um pouquinho, o paciente apaga. Fica, às vezes, um dia inteiro sem acordar. Então, esses neurolépticos ficam para essas manifestações não cognitivas, especialmente essas alucinações, delírios e agitação. Tá? A perambulação é outra manifestação não cognitiva da doença que, às vezes, a gente consegue controlar também com neuroléptico, com ênfase, com o principal destaque, a quetiapina e a olanzapina também tem uma boa indicação aí junto com a quetiapina. Usa-se muito mais a quetiapina, a experiência clínica é maior com a quetiapina, e formas mais graves, com a risperidona. Muito bom. E o problema que a gente pode causar com essas drogas, né, com os neurolépticos, é isso. Ó. Um é o parkinsonismo. Passando o tempo, o paciente começa a ter manifestações de parkinsonismo. Fica tipicamente como se tivesse doença de Parkinson. O quadro clínico é igual de doença de Parkinson. Aí você é obrigado a suspender a droga para o paciente voltar ao normal. As alterações de movimento, as dificuldades de movimento, ou movimentos bruscos, movimentos inadequados, chamado discinesia. Tá? O ganho de peso e, consequentemente, o aumento do diabetes, especialmente com a risperidona, que pode agravar o diabetes com o ganho de peso. Tá? E o paciente pode ter isso, piora cognitiva. Piora cognitiva. Fica mais sonolento, fica mais apático com essas drogas. Né? E, consequentemente, o risco de queda. Essas alterações no intervalo QT, elas têm que ser usadas têm que ser analisadas com cuidado, principalmente em cardiopatas. Isso pode causar arritmias fatais no paciente. Então, essa alteração do intervalo QT é vista em neurolépticos e é também observada em antidepressivos. Os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina podem causar alteração, já falamos isso, do intervalo QT, e eu tenho que ficar muito atento nesses pacientes, então. Tá? Mas eu tenho que avaliar sempre aqui o risco-benefício. Às vezes o paciente está incontrolável, a família não tem mais como conter esse paciente. Então,
Então, apesar desses riscos, eu sou obrigado a usar o neuroléptico. Mas quanto mais tempo eu usar, maior o risco dos efeitos adversos acontecerem. Tá? Então, esse aqui é o problema aí dos efeitos adversos. E aqui, para terminar, tratamento de estabilização, que nós temos aí a tentativa de produzir uma terapia anti-amiloide, para ver se eu consigo bloquear a ação do peptídeo beta-amiloide, mas nenhuma dessas medidas produziu efeito justificável que você pudesse ter algum benefício ainda. Nenhum desses outros efeitos, antioxidante, reposição hormonal e anti-inflamatório, produziram resultados benéficos também. E nenhum deles tem como você fazer, principalmente aqui, reposição hormonal e anti-inflamatório, fazer tratamento muito prolongado. Os efeitos adversos vão superar os benefícios. Né? E essa terapia ainda está em estudo, principalmente a partir de anticorpos monoclonais, anticorpos anti-amiloide, que você aplicaria no paciente. Vários e vários estudos, várias e várias substâncias foram tentadas, mas nenhuma delas pôde ser útil até o momento. Então, até o momento, nós não temos nada de novo, só os anticolinesterásicos, inibidores glutamatérgicos, com resultados para pobres, né? Pobres no tempo, pobres no número de pacientes beneficiados. Então, com isso, nós terminamos a nossa apresentação de hoje. Ao longo da semana, eu vou avaliar como nós vamos, quais as possibilidades que nós temos de fazer a avaliação. Se vai ser exercício ou se nós vamos fazer algum teste online em tempo real. Nós estamos estudando a plataforma do Canvas, quais os recursos que a gente tem para poder fazer na forma de um quiz, um questionário de respostas rápidas e já isso valer como nota da primeira prova. Ou então, nós vamos fazer nas formas de caso clínico. Então, nós vamos estudar a melhor maneira e informar a vocês em tempo hábil. Tá? Vamos aguardar, então, aqui o que a plataforma nos oferece. Nós estamos estudando aqui como fazer isso, para a gente já ganhar um tempinho. Tá? Então, é isso. E nós vamos precisar de recorrer à internet, né? Nós não vamos ter outra maneira. Ou então, um trabalho via e-mail. Nós vamos ter que colocar assim, um questionário, alguma coisa via e-mail. O Vitor está me falando aqui que tem colegas que estão sem acesso à internet. Nós vamos, se tiver mesmo um grupo significativo aí sem acesso à internet, nós vamos ter que rever, estudar e qual a maneira que a gente tem para fazer essa avaliação. Ou então não fazer, mas aí quando nós retornarmos às nossas atividades, nós vamos ter que colocar essas avaliações todas em dia. Né? Se não tivermos como ter acesso a todos para que a gente faça a avaliação, nós vamos ter que fazer esses testes quando voltarem. Quando voltarmos, aplicamos as provas assim que todos estiverem disponíveis para a gente poder fazer. Né? A Laura perguntou sobre a eletroconvulsoterapia, os eletrochoques para melhorar o paciente com Alzheimer. Não tem nada comprovado ainda, nada que isso seja um tratamento benéfico. Então, nós não temos ainda. No tratamento de depressão, o tratamento da depressão já é uma coisa consolidada. No tratamento de Alzheimer, ainda não. Né? Porque não há uma base teórica adequada para que se faça isso. Tá? Então, depois o Vitor e a Júlia entram em contato comigo para a gente definir como vai ser a avaliação. Tá? Virgínia está perguntando se quimioterapia pode influenciar na evolução da doença. Dependendo do quimioterápico que você utilizar, sim. Né? Porque são drogas que podem provocar dano neuronal. Há alguns venenos mitóticos que atuam exatamente nos microtúbulos. Então, pode haver algum prejuízo, sim. Não é ainda consolidado, não é ainda muito comum, porque não é comum você ter pacientes com Alzheimer em quimioterapia. A doença de Alzheimer é uma contraindicação para você fazer quimioterapia, mas, teoricamente, sim, é possível que você tenha. Tá?
Então é isso. Com isso, nós terminamos a nossa apresentação de hoje. Na próxima terça-feira, no mesmo horário, pretendemos continuar os nossos trabalhos. Okay? Então, um bom dia para vocês e até a próxima.